Bem-vindos ao The Debate. Hoje, a gente mergulha numa questão bem delicada que surge com a crescente secularização e também com a necessária autocrítica, né, dentro dos movimentos não religiosos. A pergunta é: o movimento ateísta, assim, na sua organização, na sua cultura, nas práticas do dia a dia, ele carrega e, quem sabe, até amplifica traços de misoginia? Isso não é uma pergunta simples, porque mexe com a própria identidade e com os ideais de igualdade que a gente geralmente associa ao abandono de dogmas religiosos. Essa discussão toda, ela se baseia em diferentes materiais, desde análises demográficas mais amplas, tipo os dados da Pew Research sobre afiliação religiosa e visões sociais, até os relatos mesmo, as experiências diretas de quem participa do movimento, especialmente mulheres. Coisas documentadas por ativistas, que aparecem em debates públicos. Da minha parte, eu vou argumentar que, apesar do potencial libertador que existe na rejeição de dogmas que são, sim, frequentemente misóginos, o movimento ateísta organizado muitas vezes acaba falhando em concretizar essa promessa, sabe? Ele reflete e às vezes até perpetua a misoginia que já existe na sociedade de forma geral. A gente vê isso na subrepresentação feminina em posições de destaque, que persiste, e também em relatos bem inconsistentes sobre ambientes que são hostis ou excludentes. E eu, por outro lado, vou defender a perspectiva de que o ateísmo, na sua essência filosófica, quer dizer o compromisso com a razão, com o ceticismo, com a autonomia de cada um, ele é fundamentalmente uma força libertadora. Funciona quase como um antídoto contra os dogmas patriarcais de muitas religiões. Vou argumentar que esses problemas de misoginia que a gente observa, eles não são inerentes ao ateísmo como visão de mundo, entende? São mais reflexos de desafios sociais maiores, e que o próprio ateísmo, na verdade, oferece as ferramentas intelectuais para a gente identificar e combater ativamente essas tendências. Meu ponto de partida é justamente essa aparente contradição, né? O ateísmo, quando ele descarta textos sagrados, tradições religiosas que historicamente colocaram as mulheres numa posição inferior, ele deveria ser logicamente um refúgio de igualdade. Mas a prática que a gente observa em muitos grupos, em eventos, em fóruns online de ateísmo, ela frequentemente frustra essa expectativa. A gente vê um domínio masculino histórico, que continua. E não é só uma questão de números, sabe? É sobre quem define a agenda, quem são as vozes mais ouvidas, quem vira a cara do movimento. Figuras históricas super importantes como a Madalyn Murray O'Hair, que foi fundamental lá nos Estados Unidos na luta pela separação igreja-estado, muitas vezes ela fica em segundo plano se comparada com os autores masculinos do chamado novo ateísmo, aqueles apelidados de cavaleiros do ateísmo, um termo que já traz essa imagem masculina, combativa. Além disso, relatos como os que foram compartilhados por ativistas como a Mari Campos e a Karina, por exemplo, numa conversa pública com o Jorge Guerra Pires, eles pintam um quadro bem preocupante. Mulheres ateias que se sentem desconfortáveis, que percebem que suas contribuições são minimizadas, que sentem que precisam, modular o discurso ou concordar com a visão masculina que domina para serem aceitas, para serem levadas a sério. Essa dinâmica, ela é sintomática. E aí soma-se a isso uma tendência que a gente observa em alguns setores do movimento de priorizar o debate puramente racional, sabe, ou o ataque à religião, tratando questões de justiça social, feminismo, antirracismo como secundárias, como menos objetivas ou até como divisivas. O assédio online, virulento, muitas vezes misógino, direcionado a mulheres ateias que ousam ter voz e frequentemente vindo de outros homens ateus. Isso é talvez a manifestação mais aguda dessa cultura problemática. E até em nível de organização, né? A gente vê exemplos como o caso da ATIA, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, que já teve críticas internas e externas sobre centralização de poder, sobre posturas consideradas conservadoras em relação a pautas sociais,
Isso ilustra como até as estruturas ateístas formais podem falhar em promover ativamente a igualdade de gênero. Entendo a preocupação de verdade, mas eu proponho uma análise que foque mais na natureza intrínseca do ateísmo e nos seus efeitos que a gente pode observar em larga escala. Veja bem, a essência do ateísmo é a rejeição da fé cega do dogma irracional. E isso inclui, necessariamente, a rejeição daqueles preceitos patriarcais, misóginos, que são parte integral de tantas tradições religiosas. Para um número bem significativo de mulheres, como a gente ouve de figuras como a Mari Campos, a Glorinha Silva aqui no Brasil, o ato de se identificar como ateia não é só uma mudança filosófica, é um passo concreto de libertação daquelas estruturas que tentam controlar seus corpos, suas escolhas, suas vidas. E os dados empíricos, eles apoiam essa visão. Que você mencionou, demonstram que as populações não religiosas, os chamados nones, eles tendem a ser marcadamente mais progressistas em questões sociais do que as pessoas religiosas. Eles apoiam mais a igualdade de gênero, os direitos LGBTQ+, a aceitação de imigrantes, a ciência, políticas de proteção ambiental. Essa correlação sugere que a ausência de dogma religioso frequentemente se alinha assim com uma postura mais aberta, mais inclusiva. É verdade que o movimento ateísta, historicamente, pode ter tido uma cara mais masculina, mas isso está mudando. As mesmas pesquisas da Pew indicam que a demografia dos não religiosos está se diversificando. A proporção de mulheres entre os nones tem aumentado e a diferença de gênero é bem menor entre as gerações mais jovens, como a geração Z. Isso aponta para uma evolução natural do movimento, para uma maior representatividade. A misoginia que, infelizmente, a gente vê em alguns espaços ou por parte de alguns indivíduos que se dizem ateus. Ela não deve ser vista como uma característica inerente ao ateísmo. Pelo contrário, é um reflexo daqueles problemas persistentes de machismo que estão em toda a sociedade, afetando tanto instituições religiosas quanto seculares. O diferencial do ateísmo é que ele, por sua própria natureza baseado na razão, na evidência, no pensamento crítico, na ética secular, ele fornece as ferramentas intelectuais não só para a gente reconhecer, mas para ativamente desmontar essas atitudes misóginas. A conexão explícita que muitas mulheres, como a própria Mari Campos, fazem entre a jornada delas no ateísmo e o engajamento feminista, isso não é coincidência, sabe? Elas veem esses dois caminhos como fundamentalmente aliados na busca por autonomia, por liberdade, por igualdade. Entendo o seu ponto sobre a mudança demográfica, mas eu gostaria de oferecer outra perspectiva sobre essa questão da representatividade. Não acho que seja só uma questão histórica que vai se corrigir automaticamente, sabe, com o tempo. A persistência da subrepresentação feminina em posições de visibilidade e influência dentro do movimento ateísta, para mim, isso é sintoma de barreiras estruturais. O exemplo da Madeleine Murray O'Hair versus os Quatro Cavaleiros, aquele termo para os autores conhecidos do novo ateísmo, tipo Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett e o falecido Christopher Hitchens, é muito ilustrativo. Enquanto O'Hair teve um papel jurídico ativista fundamental nos Estados Unidos, a narrativa popular do ateísmo de hoje foi massivamente moldada por essas figuras masculinas. E isso importa, né? Porque quem tem a plataforma acaba moldando a percepção tanto pública quanto interna do que é o ateísmo e quais são as prioridades dele. Observo uma coisa crucial. Mesmo espaços online que são iniciados por mulheres podem rapidamente se tornar dominados por vozes e interações masculinas. Isso sugere que não basta só ter mais mulheres, entende? A gente precisa questionar as dinâmicas de poder, de comunicação, que silenciam ou que marginalizam as perspectivas femininas, mesmo quando elas estão lá presentes em número. Essa dinâmica não é acidental. Ela reflete uma cultura onde a voz masculina ainda é, muitas vezes inconscientemente, tratada como a norma ou como mais racional, mais objetiva. Minha abordagem é um pouco diferente nesse ponto. Eu reconheço, sim, a importância da representatividade e a necessidade de amplificar as vozes femininas, claro. No entanto, a gente não pode ignorar os dados demográficos que apontam para uma mudança real.
A pesquisa da Pew Research mostra que, embora os homens ainda sejam um pouco mais propensos a se identificar como ateus ou agnósticos, essa diferença está diminuindo, principalmente entre os mais jovens. Lá na geração Z nos Estados Unidos, por exemplo, a proporção de homens e mulheres que se identificam como não religiosos é bem próxima. Isso indica uma tendência significativa e sugere que o futuro do ateísmo organizado provavelmente vai ser bem mais equilibrado em termos de gênero. A presença crescente de lideranças femininas, como a Glorinha Silva, que fundou uma associação importante em Brasília, a APES, e o trabalho contínuo de ativistas como a Mari Campos, são evidências de que essa mudança já está acontecendo aqui no Brasil. Meu argumento é que o problema da representatividade é, em grande parte, um reflexo de padrões sociais mais amplos e de um ponto de partida histórico, mas que o próprio movimento, por estar alinhado com princípios universalistas de igualdade, está organicamente se corrigindo. A questão é como a gente acelera e aprofunda essa correção e não condenar o ateísmo como se ele fosse inerente falho nesse aspecto. Esse é um ponto relevante, sem dúvida. Mas eu enquadraria de outra forma, sabe? Focando mais na cultura interna e na inclusão. Na inclusão efetiva, que vai além da mera presença numérica. As experiências que mulheres como a Mari Campos e a Karina relataram naquela conversa com o Jorge Guerra Pires, elas são particularmente reveladoras. Elas descrevem situações em ambientes ateístas, debates, grupos online, eventos, onde elas se sentiram marginalizadas, onde tiveram suas opiniões descartadas como emocionais ou não racionais o suficiente, ou sentiram uma pressão, às vezes sutil, às vezes nem tanto, para suavizar as posições feministas delas ou para concordar com a linha dominante masculina para serem ouvidas. Isso é profundamente problemático, porque reproduz dentro de um espaço que se diz libertador e racional as mesmíssimas dinâmicas de poder patriarcais que o feminismo luta para desmontar na sociedade em geral. Não adianta ter uma proporção crescente de mulheres se a cultura interna não for ativamente inclusiva, entende? Se as preocupações específicas que elas levantam, como a relação entre ateísmo e feminismo, ou a crítica à misoginia dentro do próprio movimento forem consistentemente minimizadas, rotuladas como identitarismo ou vistas como uma distração da verdadeira causa ateísta, que seria só criticar a religião, a inclusão real exige uma mudança cultural ativa, não só uma mudança demográfica passiva. É um argumento forte, reconheço. Mas você já parou para pensar que essa dinâmica tóxica de invalidação, de marginalização, que é inaceitável, claro, onde quer que aconteça, ela não é uma exclusividade dos círculos ateístas. A gente vê padrões parecidos no mundo acadêmico, no ambiente corporativo, na política, até em outros movimentos sociais. O ponto crucial para mim é o potencial de resposta que o ateísmo oferece. Diferente de sistemas religiosos que são baseados em hierarquias divinas e dogmas que não mudam, o ateísmo se fundamenta na razão, na empatia, uma empatia informada pela compreensão humana, e na constante reavaliação baseada em evidências. São justamente essas ferramentas que permitem, e eu diria até que exigem, a criação de comunidades que sejam genuinamente pautadas na igualdade, no respeito mútuo, na autocrítica. A conexão forte que muitas mulheres, como a gente já falou, estabelecem entre ateísmo e feminismo não é por acaso. Elas percebem que a mesma estrutura de pensamento crítico que as levou a rejeitar os dogmas religiosos pode e deve ser aplicada para desafiar o machismo internalizado e as estruturas sociais injustas. O desafio, portanto, não está nos princípios do ateísmo, mas na nossa capacidade coletiva de aplicar esses princípios de forma consistente, rigorosa, à nossa própria conduta e à cultura dos nossos movimentos, sabe? Expurgando os reflexos do machismo social que, inevitavelmente, tentam se infiltrar. Permita-me discordar um pouco quanto a esse foco do ativismo. Uma crítica recorrente e que conversa muito com as experiências relatadas é que uma parte significativa do movimento ateísta, especialmente aquela mais visível publicamente, parece fixada numa crítica à religião que, às vezes, vira quase um espelho do dogmatismo que ela mesma critica. Existe uma tendência a fetichizar a racionalidade, a ciência, de uma forma que acaba desqualificando outras formas de conhecimento e outras lutas que são cruciais por justiça.
Questões como feminismo, antirracismo, direitos LGBTQ+, e justiça econômica, pautas que tratam de opressões sistêmicas reais, são frequentemente tratadas como secundárias, sabe? Como politicamente corretas ou até como irracionais por não se encaixarem perfeitamente no modelo estrito de debate lógico formal ou de refutação de argumento teológico. Essa hierarquia implícita das lutas, ela é perigosa, porque ignora como as diferentes formas de opressão estão conectadas, e muitas delas são sim historicamente sustentadas por religiões, e acaba por alienar e silenciar justamente os grupos mais marginalizados, que também buscam no secularismo um espaço de liberdade e igualdade. A luta pela razão não pode, de jeito nenhum, estar desvinculada da luta pela justiça. Não me convenci totalmente por essa lógica, porque eu vejo a crítica à religião como algo intrinsecamente ligado à luta por justiça social, não como algo separado ou hierarquicamente superior. Pensemos concretamente. Muitas das injustiças sociais mais profundas, misoginia sistêmica, homofobia, controle reprodutivo, justificação da pobreza, até conflitos violentos, elas encontram suas raízes ou suas justificativas em dogmas, em textos, em estruturas religiosas. Portanto, desafiar a influência indevida da religião na esfera pública e desconstruir crenças religiosas que são prejudiciais é, em muitos casos, uma forma direta de promover a justiça social e os direitos humanos. A valorização da razão, da ciência, do pensamento crítico, que são pilares do ateísmo, ela não serve só para refutar argumentos sobre a existência de Deus. Ela serve fundamentalmente para desmontar preconceitos incluindo o machismo, o racismo, a homofobia, que são, na sua base, irracionais, não são sustentados por evidências. Os dados da Pew Research que eu mencionei antes mostram consistentemente que os não religiosos adotam posturas mais progressistas, mais inclusivas, numa gama enorme de questões morais e sociais. Isso sugere que existe sim uma afinidade natural entre a visão de mundo ateísta secular e os valores da justiça social. A luta contra a irracionalidade religiosa e a luta por um mundo mais justo e igualitário não são opostas, elas se reforçam. O problema surge quando indivíduos interpretam mal ou aplicam de forma seletiva os princípios da razão, né? Isso me parece questionável porque a realidade do assédio online, que é direcionado a mulheres ateias, vocais, mulheres que falam, que se posicionam, ela conta uma história muito complexa. Ativistas como a Mari Campos e a Karina descreveram de forma muito contundente o assédio desproporcional que elas enfrentam online. E o que é preocupante é que uma parte significativa desse assédio, que é frequentemente de natureza violentamente misógina, com ameaças, ataques pessoais, parte de homens que se identificam como ateus. Isso vai além de ser só um reflexo da toxicidade geral da internet. É um fenômeno que acontece dentro da comunidade que se pretende racional e que visa especificamente silenciar ou punir mulheres por expressarem opiniões, ainda mais se essas opiniões desafiam o status quo masculino ou trazem perspectivas feministas. Esse comportamento cria um ambiente que é comprovadamente hostil, que desencoraja ativamente a participação feminina, reforça estereótipos misóginos e mina a credibilidade do movimento como um espaço seguro, igualitário. A gente não pode simplesmente descartar isso como maçãs podres, sem analisar as condições culturais dentro do movimento que podem, no mínimo, tolerar ou falhar em combater eficazmente esse tipo de comportamento. Concordo plenamente. Esse comportamento é inaceitável, é repugnante e tem que ser condenado sem nenhuma reserva por qualquer pessoa que se identifique com os ideais do ateísmo, da razão, do humanismo. É uma traição completa desses princípios. Total. No entanto, eu mantenho que atribuir esse comportamento à natureza do ateísmo é um erro de diagnóstico. Ele reflete, sim, a profunda misoginia que ainda existe na sociedade e também a cultura tóxica que, infelizmente, virou endêmica nas plataformas online, afetando praticamente todos os grupos e discussões. Indivíduos que se envolvem em assédio misógino, usando a bandeira do ateísmo, estão, na verdade, demonstrando uma profunda irracionalidade, uma falta de empatia.
e estão agindo de forma contrária aos próprios fundamentos éticos e intelectuais que o ateísmo deveria promover. A solução não está em condenar o ateísmo como um todo, mas em fortalecer os mecanismos de responsabilização dentro da comunidade. Moderação eficaz, educação sobre ética digital e secular, promoção de uma cultura de debate respeitoso e, crucialmente, o uso das ferramentas do pensamento crítico para expor e combater ativamente essas atitudes tóxicas que são fundamentalmente o oposto dos ideais ateístas de respeito pela autonomia e pela dignidade de cada um. Para mim, é um problema de aplicação e de contaminação por males sociais, não um problema com os princípios em si. Em resumo, então, a minha perspectiva é que, embora o ateísmo ofereça sim uma base filosófica promissora para a igualdade ao rejeitar dogmas opressores, a realidade do movimento organizado ainda mostra uma luta significativa contra a internalização e a reprodução da misoginia que está aí, na sociedade. A subrepresentação feminina que persiste em espaços de destaque, as experiências de silenciamento, de invalidação que são relatadas por mulheres e esse fenômeno alarmante do assédio online misógino vindo de dentro da própria comunidade. São sintomas claros. Eles indicam que é preciso um esforço consciente, intencional, contínuo para transformar os espaços ateístas em ambientes que sejam genuinamente inclusivos, seguros e alinhados não só com a crítica à religião, mas com a promoção ativa da justiça social, da igualdade de gênero e do respeito irrestrito a todas as vozes. Concluindo da minha parte, eu reafirmo minha posição de que os princípios básicos do ateísmo, a primazia da razão sobre o dogma, o ceticismo como ferramenta de análise, a valorização da evidência empírica e a defesa da autonomia individual, eles são inerentemente antimisóginos e representam uma força libertadora, particularmente para aqueles, como muitas mulheres, que escapam de sistemas religiosos patriarcais. A crescente diversidade demográfica do movimento, a correlação estatística consistente entre não crença e posturas sociais progressistas e a convergência natural que a gente observa entre ateísmo e pautas como feminismo, tudo isso demonstra o potencial positivo que é intrínseco a essa visão de mundo. Os desafios relacionados à misoginia que a gente observa são reais, claro, e exigem atenção e ação firmes, mas eu interpreto isso como falhas na aplicação prática desses princípios. Muitas vezes por causa da influência de vieses sociais externos e, pela dificuldade humana de viver à altura dos próprios ideais, e não como uma falha inerente ao ateísmo como filosofia. A análise que a gente fez hoje, explorando essa relação complexa, entre ateísmo e misoginia, usando dados demográficos, relatos pessoais, a própria dinâmica interna do movimento, ela certamente revela as tensões, as contradições que surgem quando ideais filosóficos interagem com estruturas sociais de poder que são profundamente enraizadas e com as imperfeições da natureza humana, Exato. E prosseguir com essa reflexão crítica, examinando essas intersecções entre não crença, feminismo, dinâmica de grupo, ética secular e justiça social, isso é fundamental. Não só para a gente aprofundar nossa compreensão teórica, mas principalmente para o esforço contínuo de construir comunidades seculares que aspirem e, na medida do possível, concretizem os ideais de igualdade, de razão e de respeito mútuo.